todos. Saudamos com a paz de Cristo, chamamos todos bem-vindos a este culto, nesta bela manhã de domingo, manhã muito bonita, muito agradável, um clima muito agradável, um ótimo dia para ouvirmos a palavra de Deus, um ótimo dia para rendermos a Deus louvores, agradecermos por Ele nos dar essa manhã, por Ele nos dar todos os dias das nossas vidas, por Ele nos guardar, nos proteger e, em especial, nos conceder a salvação. Nós estamos no último domingo do ano eclesiástico, no último domingo do ano da igreja. Logo nós iniciaremos o novo ano, o período de Advento. E como nós dissemos nos cultos passados, neste tempo do ano, nós refletimos especialmente sobre o retorno de Cristo, sobre a volta de Cristo e o nosso devido preparo, para que possamos recebê-lo. E para que também possamos, ou se isso não acontecer, em breve, o nosso encontro com Ele lá no céu. A nossa partida deste mundo, nós devemos estar em constante preparo. Então, no culto de hoje, vamos também falar sobre isso e vamos falar também especialmente sobre as boas obras que nós cristãos, não que devemos praticar, mas que nós praticamos, nós precisamos praticar. Nós cristãos praticamos boas obras. Essas obras, elas procedem da fé. As boas obras, elas não são necessárias para a salvação, porque para a salvação Cristo já fez por nós tudo o que era necessário, mas o cristão automaticamente produz boas obras. As obras o acompanham. Então, boas obras que procedem da fé. Este é o tema do culto de hoje. Às vezes as pessoas sentem dificuldade de entender, fazem confusão entre boas obras e fé, salvação e boas obras. Pessoas que às vezes não compreendem o Evangelho, ou desconhecem o Evangelho, têm dificuldade de compreendê-lo, fazem uma certa confusão. Hoje queremos então entender claramente a função das boas obras e a necessidade de boas obras. As boas obras são necessárias, não para a salvação, mas elas são necessárias. Deus abençoe o nosso culto, e Deus abençoe também os irmãos e irmãs que nos acompanham em casa, pela nossa rede social, pela nossa página no Facebook, que Deus possa abençoá-los, irmãos da Congregação Trindade, irmãos da Congregação Bom Pastor de Flores da Cunha, irmãos também que podem estar nos acompanhando de outras regiões, que Deus abençoe também, assim como nós aqui, que Deus abençoe o culto hoje. Vamos então cantar este belo hino, Ó vem Espírito de amor, ó vem Espírito de amor. Espírito de amor,
É por Deus que estamos aqui reunidos. Por Cristo, seu Filho, que se revela a nós, do jeito que nós somos, independente de onde venhamos, de que raça sejamos, em que situação vivamos. E pelo Espírito Santo, que vem como auxílio, como consolo e socorro. Iniciamos este momento de culto, em nome de Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Estimados irmãos e irmãs, quando nosso Senhor Jesus Cristo disse arrependei-vos, Ele quis dizer que toda a nossa vida deve ser um constante arrependimento. Por isso, não podemos dizer que não temos pecado. Nem podemos pretender por nós mesmos remediar o mal, confiar em nós mesmos, em relíquias de santos ou em qualquer que seja, para obtermos perdão. Apenas podemos confiar na graça de Cristo Jesus. Senhor Deus, embora muitas vezes não queiramos admitir, somos pecadores, erramos, agimos contra a tua vontade, temos o pecado dentro de nós, somos imperfeitos, mas sabemos também que tu és o único que pode nos perdoar. Por isso pedimos, perdoa-nos, não lembres mais de nossos erros, dá-nos um coração puro, renovado na fé e na vontade de praticar o bem. Em nome de Jesus. Amém. Quando um ministro da congregação, quando um ministro da palavra diz à congregação, eu te perdoo, ou os teus pecados estão perdoados, isso não deve ser visto como uma atitude arbitrária, como se ele perdoasse outros porque não têm pecados. O ministro, pecador como todos, não faz porque assim Jesus mandou perdoar. E garantiu que quando perdoamos aqui, é também perdoado no céu. Isso quer dizer que o que você vai ouvir agora é como se o próprio Deus abrisse o céu e dissesse de viva voz, para que não tenhamos dúvida nenhuma de que o perdão nos é estendido gratuitamente por causa de Cristo. Portanto, se a sua confissão foi verdadeira, foi feita em verdadeiro arrependimento e fé, com alegria eu lhe digo, tenha certeza, estão perdoados os teus pecados. E afirmo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em resposta ao perdão, nós vamos adorar ao nosso Deus conforme o salmo a seguir. Venham todos e louvemos a Deus, o Senhor. Cantemos com alegria a rocha que nos salva. Vamos comparecer diante dele com ações de graças, cantando alegres hinos de louvor. Pois o Senhor é Deus poderoso, é Rei poderoso acima de todos os deuses. Ele reina sobre o mundo inteiro, desde as cavernas mais profundas até os montes mais altos. O Senhor reina sobre o mar que ele fez e também sobre a terra que ele mesmo formou. Venham, fiquemos de joelhos e adoremos o Senhor. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. Ele é o nosso Deus, nós somos o povo que ele guia, somos o rebanho do qual ele cuida.
Ezequiel capítulo 34, versículos 11 a 16, e também os versículos 20 a 24. Ezequiel capítulo 34, versículos 11 a 16, e também os versículos 20 a 24. Assim diz o texto. Eu, o Senhor Deus, digo que eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas. Como um pastor busca as ovelhas que estão espalhadas, assim eu buscarei as minhas ovelhas e as trarei de volta de todos os lugares por onde foram espalhadas naquele dia de escuridão e desgraça. Eu as tirarei de países estrangeiros e as ajuntarei e as trarei de volta para a sua própria terra. Eu as levarei para as montanhas de Israel e ali as alimentarei, perto dos ribeirões, em todos os lugares onde o povo vive. Deixarei que elas pastem em bons pastos, nas subidas das montanhas, nos vales e em todos os pastos verdes da terra de Israel. Eu mesmo serei o pastor do meu rebanho e encontrarei um lugar onde as ovelhas possam descansar. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Procurarei as ovelhas perdidas, trarei de volta as que se desviaram, farei curativo nas machucadas e tratarei as doentes, mas destruirei as que estão gordas e fortes, porque eu sou o pastor que faz o que é certo. Versículo 20. Por isso, agora eu, o Senhor Deus, digo que vou decidir a questão que há entre vocês, ovelhas gordas e as ovelhas magras. Vocês empurram as doentes para o lado com chifradas e põem para fora do rebanho. Mas eu vou socorrer as minhas ovelhas e não deixarei que sejam maltratadas. Julgarei cada uma delas e separarei as boas das más. E darei às minhas ovelhas um rei que será como o meu servo Davi, para ser o seu único pastor. Ele será o seu pastor e cuidará delas. Eu, o Senhor, serei o Deus delas. E um rei, como o meu servo Davi, será o seu governador. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Até aqui a leitura do profeta Ezequiel. Texto muito claro, onde o profeta profetiza a respeito do que aconteceria com Israel, usando de comparação as ovelhas e pastor, uma figura de linguagem muito conhecida na Bíblia, onde Deus nos trata como seu rebanho, como ovelhas. Ele é o nosso pastor. É que o profeta estava se referindo ao povo de Israel, que estava fora dos seus países, havia sido levado para fora de Israel como escravos, como cativos. E Deus então promete, através do profeta Isaías, trazer de volta este povo ao território de Israel e ali cuidar deles, como um pastor cuida das suas ovelhas. Mas esse texto ele aponta para algo mais distante, é uma profecia também messiânica, onde aponta para o Novo Testamento, onde Jesus seria o pastor de todos, o pastor que cuida das ovelhas, o pastor que ama as ovelhas, o pastor que dá a sua vida pelas ovelhas, para reuni-las todas num só aprisco, um só rebanho, um só pastor. E este aprisco é o aprisco celestial, é a vida eterna lá no céu. E ele fala aqui de julgar as ovelhas gordas e as ovelhas magras, separar as ovelhas gordas e as ovelhas magras. Também uma figura de linguagem, ele está se referindo à separação daquelas ovelhas que são arrogantes, que se prevalecem sobre as demais, que maltratam as outras ovelhas, que se acham melhores do que as outras. Aquelas ovelhas que se aproveitam das pessoas, das ovelhas mais frágeis. Então, que não se arrependem, que não reconhecem seus erros, seus pecados. Assim ele vai separar as ovelhas que creem das ovelhas que não creem. Assim como nós vamos ouvir daqui a pouco no Evangelho, então o texto diz que Jesus separará os cabritos das ovelhas, separará as pessoas
que creem das pessoas que não creem, quando ele voltar. Então, assim como ele separa as magras das gordas, é uma figura de linguagem, e assim também separará os cabritos das ovelhas, aqueles que creem, aqueles que não creem, os que serão salvos, os que não serão salvos. Nós vamos agora cantar, já que estamos falando de ovelha, né? Vamos cantar uma ovelhinha, né, que estava perdida, assim como também o texto diz que Jesus vai procurar, ele vai atrás da ovelha. E Deus vem atrás de nós, e tem vindo atrás de nós através da sua palavra. Mesmo que sejamos teimosos, né? Teimosos como essa ovelhinha da música. Vamos agora ouvir o Evangelho do dia, que é de Mateus, capítulo 25, está de pé? Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. Mateus 25, 31 a 46. Que diz assim: Jesus terminou dizendo: quando o Filho do Homem vier como Rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e vocês me deram água. Era estrangeiro e vocês me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que vimos com fome? Quando foi que ouvimos com fome e lhe demos água, e lhe demos comida, ou sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que ouvimos o Senhor doente, ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu estava com fome e vocês não me deram comida. Estava com sede e não me deram água. Era estrangeiro e não me receberam na sua casa. Estava sem roupa e não me vestiram. Estava doente e na cadeia e vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntarão: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome, ou com sede, ou como estrangeiro,
ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia, e não o ajudamos? O rei responderá: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar a uma dessas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. Aí Jesus terminou assim: portanto, esses irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Até aqui a leitura do Evangelho. Nós vamos agora começar a nossa fé com base no credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Poder sentar, este credo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco ao meditarmos na sua santa palavra, especialmente sobre o texto do Evangelho que lemos há pouco, o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. Com base nesse texto, nós
queremos meditar sobre o tema boas obras que procedem da fé. As boas obras que procedem da fé. Podem sentar. Deus nos abençoe a meditar da sua palavra também. Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando de casa, através da internet. Que Deus os abençoe também. Conta-se uma história que certa vez um nativo foi procurar um missionário na aldeia. Esse nativo queria ser cristão, queria tornar-se cristão. O missionário ficou alegre com sua decisão, mas ele também ficou curioso. Curioso, ele perguntou ao nativo por que ele queria tornar-se cristão. Perguntou se ele já havia assistido a algum culto, se ele já tinha lido a Bíblia, ou se alguém tinha falado a ele a respeito da religião cristã. O nativo respondeu que nada disso tinha acontecido. Nada disso havia lhe acontecido. Ninguém tinha falado para ele a respeito de Cristo, nunca tinha lido a Bíblia. Ele respondeu que ele queria ser cristão por causa do seu vizinho, um vizinho chamado Mumbo. Mumbo era um homem mau, disse ele. Vivia embriagado, ao chegar em casa ele maltratava a família, era desonesto nos negócios, roubava, brigava, enfim, ninguém gostava dele. Agora, porém, depois que ele entrou na igreja, ficou completamente diferente. Abandonou a vida passada, tornou-se uma outra pessoa. Ama a sua família, todos gostam dele. E concluiu: eu quero ser como ele, eu quero pertencer à sua igreja e à igreja de Mumbo. É que Jesus havia transformado a vida de Mumbo. Logo que ele se converteu, ele iniciou a pregação do Evangelho através da sua vida. E o resultado não tardou. Muitas pessoas, impressionadas com sua vida cristã, vieram procurá-lo para também se tornarem cristãos. Não demorou, ao seu redor se formou uma bonita congregação. Nós conhecemos o ditado que um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Quando teve início a igreja cristã aqui na terra, o que mais impressionava as pessoas era a vida cristã dos primeiros convertidos. Eles viviam unidos, ajudavam uns aos outros, as pessoas os rodeavam e exclamavam maravilhados: vede como eles se amam, ao como eles seguiam os primeiros cristãos. Continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações. Portanto, nós temos muito que aprender com a igreja do primeiro século, que além de perseverar, de permanecer na doutrina dos apóstolos e na comunhão, assombrou o mundo com a prática de boas obras, vivendo em amor cristão. Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Os que amam Deus serão iguais ao brilho. Nós cantamos há pouco. Ele quer que a nossa luz brilhe de tal maneira que os outros possam ver as nossas boas ações e glorifiquem o Pai que está no céu. Nós lemos em Mateus capítulo 5, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade sobre um monte, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Mateus 5, 14 a 16. E Jesus não apenas falou isso, né? Ele não apenas falou, olha, vocês devem ser a luz do mundo, mas ele também foi a luz do mundo. Ele também viveu aquilo que ele pregava. Jesus também praticou boas obras. Ele curou os doentes, ele alimentou os famintos, acudiu os necessitados, consolou aos aflitos. Mesmo lá no alto da cruz, no momento extremo da sua vida, ele intercedeu por aquele bandido morto que estava sendo crucificado ao seu lado, né? Ele o salvou porque ele se arrependeu, né?
Ele acolheu o malfeitor na cruz. A vida de Jesus foi toda uma vida de serviço, de amor ao próximo. Diante de qualquer situação, de qualquer impasse, ou de dúvidas que temos diante de situações, de conflitos, ou de desentendimento, sempre nós devemos perguntar: o que Jesus faria neste momento? Nós cristãos devemos seguir Jesus como exemplo. O que Jesus faria? Jesus, ele defendeu pessoas oprimidas, a mulher que estava a ponto de ser apedrejada, uma mulher da vida, uma prostituta. Jesus não permitiu que ela fosse apedrejada, essa era a pena imposta. Jesus não deixou que ela fosse. Olha, se você não tem pecado, atire a primeira pedra. Nós assistimos essa semana, onde um homem foi assassinado em Porto Alegre, por seguranças, infelizmente, E então, assim nós devemos fazer, se nós presenciarmos uma situação dessa. O que Jesus faria naquele momento ali? Ele permitiria que ele fosse tratado daquela forma, assassinado? Ou não? Não importa, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, aquela pessoa que foi assassinada. Se ele tem errado, não. Mas o que Jesus faria naquele momento? Então, Jesus é o nosso exemplo. Sempre que nós estamos diante de impasse, de qualquer dúvida, nós devemos perguntar: o que Jesus faria naquele momento? E Jesus disse: olha, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Este também deve ser o nosso erro: servir. Servir a Deus e servir ao próximo. Nós estamos findando o ano da igreja. O evangelho deste domingo, nós vimos que ele fala do juízo final, do grande julgamento. Jesus, como prometeu, um dia ele voltará. Ele virá julgar os vivos e os mortos. No credo apostólico nós confessamos que Jesus subiu aos céus e está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Ele virá com grande poder e glória. Este domingo é também conhecido como o domingo do Rei Jesus. Jesus virá como um rei, como diz o texto. Mandará os seus anjos e todas as pessoas que viveram na terra, reunir todas as pessoas, tanto os que morreram como os que estiverem vivos, por ocasião de sua volta. Separará os cristãos dos incrédulos, separará como separa o cabrito das ovelhas, colocará os cristãos à sua direita e os incrédulos à sua esquerda, para lhes dar a sentença final de condenação ou perdição. Como diz o evangelista Mateus, que lemos há pouco: quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os seus anjos, ele separará do seu trono real, ele sentará no seu trono real, todos os povos da terra se reunirão diante dele, ele separará as pessoas umas das outras, assim como um pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os maus à sua esquerda. Quando Cristo voltar para o mundo, ele usará as nossas boas obras como provas da nossa fé. Dirigindo-se aos cristãos, ele dirá: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me foste visitar-me, enfermo e me visitaste, preso e foste ver. E quando surpresos, salvos, lhe perguntar como é que eles fizeram tudo isso, Jesus respondendo lhes dirá: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando vocês fizerem isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que me fizeram. E então se dirigirá aos incrédulos e dirá para eles: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque estive fome e me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era forasteiro e não me hospedaste, estava nu e não me vestiste, enfermo e não me visitaste, preso e não foste ver. E quando os condenados lhe perguntaram: quando é que deixamos de fazer isso? Jesus respondendo lhes dirá: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar a uma dessas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de me ajudar. E o evangelista Mateus
Então, usando as palavras de Jesus, conclui dizendo: esses irão para o castigo eterno, porém, os justos para a vida eterna. Levando assim, dando uma primeira olhada no texto, nós podemos entender, talvez podemos entender que irão para o céu aqueles que praticam o bem, e irão para o inferno aqueles que praticam o mal. Mas, de modo nenhum, este texto está dizendo que somos salvos pelas boas obras, né? E não pela fé. No livro de Apocalipse, no capítulo 14, nós lemos: bem-aventurados são os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras as acompanham. As boas obras acompanham aqueles que morrem no Senhor, aqueles que morrem na fé. Sobre isso, diz um comentarista bíblico, esse texto não nos ensina de que as pessoas são justificadas diante de Deus por meio das boas obras. As ovelhas recebem sua bênção e herança do Pai antes mesmo que uma palavra sobre boas obras seja falada. A Escritura ensina que as pessoas boas praticam boas obras aos olhos de Deus, somente depois de terem vindo à fé e sido justificadas por Cristo. As boas obras são o resultado da salvação e não a causa. Ainda o comentarista bíblico diz: as boas obras que os cristãos praticam não precedem a fé, mas procedem da fé, ou seja, não vem antes da fé, mas vem depois da fé. Não lhes abre as portas dos céus e nem os tornam aceitáveis diante de Deus. Tudo isso Cristo já fez por nós. As obras, no entanto, nos acompanharão como resultado da nossa fé. E no dia do juízo final, na sua graça, nos recompensará por tudo o bem que fizemos, não se esquecendo de nem mesmo um copo de água que dermos a uma pessoa sedenta. Diz o Salvador Jesus: quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser meu seguidor, em verdade vos digo, de modo nenhum ele perderá o seu galardão. Portanto, no último dia, Jesus separará os verdadeiros cristãos dos que só se aparentam ser cristãos e daqueles que o rejeitam. Os fiéis serão reconhecidos e recepcionados nos céus, ao passo que os incrédulos serão condenados. Tendo recebido o perdão pela fé em Cristo, o rebanho de Deus aguarda ansiosamente o dia em que será reconhecido publicamente e receberá a vida eterna. Enquanto esse dia não chega, no rebanho de Cristo, as ovelhas socorrem as ovelhas do rebanho que estiverem frágeis. Não serão salvos pelas obras, pelas coisas que fazem. Serão salvos pela fé. Porque toda a Bíblia aponta que será salvo aquele que crê. O justo viverá por fé. Mas aquele que tem fé automaticamente produz boas obras. Se não produz boas obras, é porque está com dificuldade na sua fé, né? A sua fé está fumegante, quase apagando, ou já se apagou. E enquanto esse dia não chega, ele acolhe, ele ajuda, ele ampara as ovelhas que estiverem frágeis, né? As ovelhas debilitadas. A palavra de Deus, por boca de Jesus, é clara ao enumerar que as ovelhas e cabritos pastam juntos, assim como o trigo também e joio, eles crescem juntos. Cristãos são separados, cabritos serão separados das ovelhas, e o joio será separado do trigo, mas por Jesus e não por nós. Cabritos e joio causam estragos, destruição e frustração, mas devem continuar pastando e crescendo juntos com as ovelhas e o trigo. Não é atribuição humana separar o cabrito ou arrancar o joio, ou seja, julgar, apontar o dedo. Não é atribuição humana, né? É preciso deixar crescer junto até a colheita, né? É preciso permanecer no rebanho de Cristo, sendo sua ovelha,
humilde, pastando e acolhendo outras ovelhas feridas. O cristão, ovelha que pertence ao rebanho do pastor Jesus, através de uma vida equilibrada, honesta, respeitosa e cordial, ele dá testemunho de sua fé, exaltando assim o nome de Jesus, valorizando e qualificando Cristo e sua obra, apontando para a porta do aprisco. Enfim, irmãos e irmãs, que o amor de Cristo nos constrange a realmente viver a nossa fé, praticando boas obras de amor cristão, dando testemunho de fé e vida, como fez o mundo no começo da nossa mensagem, da história que nós contamos, seguindo o exemplo dele, que teve a sua vida transformada por Cristo. E então, Jesus, no dia do juízo final, que ele possa nos dizer a cada um de nós: eu estou salvando você porque você mostrou que realmente tem fé. Como prova de sua fé, você andou praticando bem, servindo a mim e ao meu próximo. Amém. A paz de Deus, que vai além do seu entendimento humano, guarde-nos na fé em Cristo Jesus para todo sempre. Amém. Os aniversariantes da semana. No último dia 15, completou mais um ano de vida a Lacigo, completou mais um ano de vida, dia 15. No dia 16, a Kathleen Bruna Hund. No dia 17, o Marino Droval e também o Renan Droval, seu filho, também dia 17. No dia 20, a Charlize Signorini completou mais um ano de vida. São esses os aniversariantes, nós vamos orar por eles. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, amado Pai Celestial, humildemente dirigimos a Ti esta oração. Queremos, Senhor, Te agradecer por nos proporcionar este momento especial, momento de culto nesta bela manhã de domingo. Agradecemos, Senhor, pela vida. Te agradecemos, Senhor, pela vida de fé que temos, pelo privilégio de ouvirmos a Tua palavra e buscarmos nela orientação, consolo, força, conselhos e especialmente fortalecermos nossa fé na obra de Cristo que veio ao mundo, morreu na cruz para nos salvar. Queremos, Senhor, também pedir que abençoe a nossa vida espiritual, para que sempre possamos seguir, permanecer firme na fé, permanecer nos ensinamentos dos apóstolos, na comunhão, em união com os nossos irmãos, no amor cristão, servindo uns aos outros em amor. Possamos sempre seguir o exemplo de Jesus, que abandonou tudo que era seu, tornou-se um ser humano para se humilhar, dar sua vida por nós. E possamos seguir sempre o seu exemplo. Amado Pai, agradecemos também por todas as bênçãos que nos dás. Em humildade reconhecemos que nada somos sem Ti, nada somos sem Ti. Tudo que nós temos e somos, necessitamos da Tua providência, da Tua ajuda. Agradecemos por nos dares o alimento diário, por nos dares um lar, por nos dares uma família, nos dares trabalho, oportunidade de ganhar sustento. E agradecemos, Senhor,
pela família e por todos os amigos que temos ao nosso redor. Possamos agir também pelo exemplo de acolher e estender às pessoas que estão à nossa volta e que sofrem. Sarar as ovelhas feridas, acolher as ovelhas perdidas e desorientadas. Amado Pai, queremos também orar pelos que estão completando mais um ano de vida, a Sigur, a Kathleen Bruna Hund, o Marino Drobel e o Renan Andrei Drobel e também a Charlize Signorini. Oramos, Senhor, para que abençoe estes, que os guarde, os preserve, os proteja, os conduza em teus caminhos, conceda-lhes bênçãos, alegrias, boa saúde e todo o necessário para a vida. Especialmente que eles possam permanecer nos ensinamentos dos apóstolos, permanecer na sua graça, sob teus cuidados, sob teu amor, permanecer na fé em Jesus, para que recebam a salvação. Fique, Senhor, com esses, com a Laci, com a Kathleen, com o Marinho, com o Renan e com a Charlize. Oramos também, Senhor, por todos os demais, pelos enfermos, pelos que sofrem, pelos enlutados, pelos que estão acamados em casa, nos hospitais, que sejam melhorados, que seja melhorado seu estado de saúde, seu quadro de saúde, que eles possam viver dias mais felizes, mais dignos. Oramos também pelos que passam por necessidade, que eles possam ser ajudados, acolhidos, que nós também possamos fazer o que for possível, que nós conseguirmos para alcançarmos as pessoas, termos um olhar de misericórdia, de compaixão e não ignorar aqueles que estão à nossa volta e que necessitam de cuidado, de atenção, talvez não apenas ajuda material, mas também um ombro amigo, né? Uma mão acolhedora, um olhar acolhedor, para que eles possam assim ter a sua vida mais feliz e que nós assim damos testemunho de nossa fé. Amado Pai, oramos também para que pelas autoridades, para que eles possam tomar e guiar, né, a nação, o país, o Estado e também o município de acordo com a sua vontade e também de modo que as pessoas venham ser protegidas e terem sua qualidade de vida melhorada. Também nós estamos vivendo aí, vamos viver a última campanha das eleições, última semana de campanha de eleições municipais, e que nós também, como cidadãos, devemos exercer esse direito e também o privilégio de escolher nossos representantes. Que possamos fazer isso de maneira sábia e respeitando sempre as individualidades, as diferenças e também respeitando o próximo, a sua escolha, e também que os postulantes ao cargo em nosso município de prefeito possam se respeitar e fazer uma campanha digna e honesta, dando um bom exemplo para todos. Enfim, amado Pai Celestial, abençoe também a Santa Ceia, que logo será celebrada, bem como as ofertas que serão trazidas ao teu altar, que também é fruto da fé, que também é testemunho de fé, é culto, é agradecimento pelas muitas bênçãos que sempre receberam. Nós oramos, pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Podeis sentar, irmãos, nós vamos cantar mais um cântico, servir todos os dias, durante as ofertas.
nos ama mais do que Jesus, que deu a sua própria vida em nosso favor. A morte é o salário do nosso pecado, mas o crédito de Jesus é a sua vitória sobre a morte. Por isso, ao nos dar o seu corpo e sangue na Santa Ceia, Cristo compartilha conosco da sua vitória. Seu corpo e sangue nos dão perdão, vida e salvação. Bendito seja o Senhor por tão grande bênção. Amém. Oremos o Pai Nosso. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é, o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória minha. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por vós, para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória minha. Que a paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Pecado.
sempre os acompanhe e abençoe. Amém. Tivemos umas palavras de despedida para hoje. Deixo as palavras de Colossenses, capítulo 3, versículos 16 e 17. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. E tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus. E por meio dele, agradeçam a Deus, o Pai. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Felizes por Deus nos dar essa oportunidade, esse privilégio, felizes também ao encontrá-los aqui. Queremos comunicar e lembrar aí os próximos compromissos, os próximos encontros, né? Nosso próximo culto será sábado, dia 5, né? Culto com a Assembleia. Já já o presidente irá fazer a convocação oficial da Assembleia. Tá? Lembramos também que, então, no próximo final de semana nós não teremos culto, é o 5º final de semana do mês. Nós teremos também apenas, então, no próximo culto. O próximo culto, então, será no dia 5, culto mais breve, né? Um momento devocional e logo após, então, a Assembleia. Devocionários, temos à disposição, né? Está como, então, quem deseja adquirir o seu, pode procurar o Walter, né? O devocionário, 5 minutos com Jesus e Castelo Fortes, no valor de R$22, muito barato, né? É um ótimo investimento para você dar de presente, para você alimentar de sua fé, né? E de sua família. Então, procure com o Walter. Se alguém não puder também, né, não tiver dinheiro hoje, poderá pegar, né? Walter? Pode depois. Temos 6, 7 exemplares de cada tipo ainda. Não falta muito, né? Depois, quando terminar, eles serão mais caros, né? Então a gente compra antecipadamente. Então, aproveite a promoção, né? Nós temos hoje uma visitante ali, né? A neta do seu Juné, né? Que é Cadbury. Né? Como é que é o nome mesmo? Isabel. A Isabel, né? Mora lá em Minas Gerais, né? Sim. Então, Belo Horizonte, neta do seu Juné. Obrigado, né, Isabel? Uma alegria tê-la conosco. Já teve em outras ocasiões aqui também, né? Então, Deus abençoe também, né? Vai visitar o avô do seu Juné, né? Muito bem. Mais alguém que está nos visitando? Acho que não, né? Agradecemos aí aos músicos, né? Por nos auxiliar no culto. Também o nosso cinegrafista, né? O Edson, nos auxiliou aí também, né? Cuidando aí da transmissão ao culto. E aos irmãos de casa, nós agradecemos também por ter nos acompanhado. Que Deus abençoe também. Então, o presidente pode, então, fazer a convocação da Assembleia e dar também seus recados. Como o pastor já relatou, né, nós temos a convocação da Assembleia, onde cada 2 anos nós elegemos uma nova diretoria e esse ano, então, vai ter eleição da nova diretoria. Convocação da Assembleia. Viemos, através desta data, convocar todos os membros votantes da Congregação Evangélica Luterana Trindade de Caxias do Sul para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no dia 5 de dezembro de 2020, às 19 horas, nas dependências da congregação, com a seguinte ordem do dia: devocional, desligamento e admissão de novos membros, relatório pastoral, relatório financeiro, eleição da nova diretoria, assuntos gerais, leitura da ata, comunicados e encerramento. Sem mais para o momento em Cristo, a arte presidente. Então, todos convocados para a nossa Assembleia no dia 5. Também quem quiser se inscrever para assumir ou
concorrer para um cargo, a folha se encontra lá atrás, junto com o livro da anotação da participação da Santa Ceia. Onde gostaria encarecidamente que todos participassem, que puderem se prontificar para trabalhar. Dá um pouco, às vezes, de serviço, correria dá, mas é muito gratificante. Eu tenho a certeza absoluta disso aí. Então, todos convocados para a Assembleia do dia 5, e quem quiser participar, é só anotar ali na folha de anotação que nós temos lá atrás. Era isso. Se alguém tem mais alguma dúvida. Daí no sábado, se tiver um pouco a mais que o normal, está liberado. Talvez algumas pessoas tenham essa dúvida. Não, mas nós vamos administrar isso aí para nós poder participar. Talvez pelo menos um membro da família teria que estar, né? Porque daí a gente pode distribuir. Por Não, exemplo, só para saber se podem vir todos, só um parcial. Não, mas hoje já está mais. Acredito que algumas pessoas têm essa dúvida. Pode ter sim, né? Mas, tipo assim, se tiver mais do que nós poderíamos estar aqui dentro na participação, nós vamos conseguir administrar isso aí. Todos convocados aí. Porque na hora da Assembleia, tipo assim, os que não são membros votantes, automaticamente a gente vai. E durante daí o devocional, se todos participarem, nós na diretoria vamos conseguir fazer um esquema de alocar isso aí. Pode ficar tranquilo. Estão todos convocados para participar daí. Não, mesmo também que passa um, não vai ter problema nenhum. Não, Isso é só um dia, né? É que está liberado um pouquinho a mais já com o distanciamento controlado aí. Porque inclusive vamos ter que preencher aquela ficha lá, ela não está completa, né? A gente, talvez no dia nós vamos ter que conversar com as pessoas para poderem concorrer, né? Porque a gente não tem ainda completo ali na nossa lista lá que Porque geralmente ela é feita uma semana antes. Como no próximo não vai ter. Quinto domingo do mês, e nós no quinto domingo do mês não temos culto, tivemos um ou dois, né? Mas esse não vamos ter, nós fizemos uma convocação 14 dias antes. Mas no dia a gente preenche daí. Muito bem. Obrigado. Preferência que se preencha hoje, né? Tem preferência que preenche hoje, né? Mas, então, dê uma olhada lá na lista, né, e avalia a sua condição de servir, de colocar essa disposição de servir na diretoria, também importante. Mas foi importante a pergunta do Darcy, né? Então, nós vamos, né, orientar as pessoas da maneira como vamos proceder, né? Então, a gente não sabe, a gente pode ter bandeira vermelha naquele dia também, né? Naquele dia, né? Então, nós vamos tomar cuidados, nós vamos administrar as coisas para que seja de maneira adequada, de acordo com a orientação, as orientações sanitárias, né? Então, nós vamos comunicar ali pela rede social, né? Pelo WhatsApp, né? A maioria está ali participando daquele grupo, é fácil de você comunicar. Tá? Mas, muito bem, então a Assembleia ela é necessária, né? Então nós vamos fazer com todos os cuidados, tá? Todos os cuidados. Muito bem, então é isso, né? Hoje à tarde nós temos reunião do distrito, reunião do Conselho Distrital, será de forma online, né? Por videoconferência. Então, quem deseja participar, não apenas a diretoria, né? Então pode entrar aí conosco, não apenas as pessoas da diretoria podem participar, mas alguém deseja mais participar, pode participar também, né? São um momento interessante também, nós trazemos os assuntos aí da região. Mas é isso, pessoal, acho que não esquecemos de nada, né? Então, até o nosso próximo encontro, né? Que é daqui a 15 dias apenas, tá? Na outra semana nós teremos estudo bíblico lá, mas eu vou comunicar lá. Até lá, tá? Bom domingo a todos e até o nosso próximo encontro.